Bem-vindos, exploradores da verdade e curiosos destemidos. Preparem-se para uma jornada além dos limites do conhecido, uma odisseia pelo universo misterioso do Anticristo, uma figura enigmática que permeia as páginas sagradas da Bíblia. Mas espera aí, você já vai sair desse vídeo sem antes saber de todas as revelações que tenho para te passar? Não saia, pois irá saber de coisas que antes não foram ditas. Segundo a visão bíblica, a humanidade adentra os últimos tempos, a última era, o derradeiro período da história terrena. Neste contexto, surge o tema crucial do Anticristo, uma figura que se opõe à verdade e ao próprio Cristo. O apóstolo João, em sua epístola, alerta sobre a iminência do Anticristo, declarando: Filhinhos, esta é a última hora, e conforme ouvistes que vem o Anticristo, já muitos anticristos se levantam, por onde conhecemos que é a última hora. 1 João 2,18. A palavra grega original para anticristo tem uma dupla conotação. Pode significar contra Cristo, indicando uma pessoa ou poder que se opõe ao trabalho de Cristo. Alternativamente, pode significar em vez de Cristo, sugerindo uma figura que tenta tomar o lugar de Cristo ou imitá-lo. A Escritura alerta não apenas sobre a vinda de um anticristo especial, mas também sobre a presença de muitos anticristos ao longo da história da Igreja primitiva. João esclarece: saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. 1 João 2,19. Os anticristos, nesse contexto, são identificados como falsos cristãos que se afastaram dos verdadeiros crentes, propagando mentiras sobre a natureza messiânica de Jesus. João enfatiza em 1 João 2,22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo, esse que nega o Pai e o Filho. Assim, os anticristos são aqueles que proclamam um evangelho distorcido, um evangelho diferente, como alertado por Paulo em 2 Coríntios 11:4. Esses enganadores inspirados por Satanás disfarçam-se como apóstolos de Cristo, buscando enganar até mesmo os eleitos. Jesus adverte sobre a presença de falsos profetas que realizam sinais e milagres, proclamando-se como Cristo. Ele declara em Mateus 24:24: Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Antes de sua segunda vinda, Jesus diz que alguns se apresentarão como Cristo tentando usurpar seu papel. Ele adverte em Mateus 24:5: Muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo. A muitos enganarão. Entretanto, ele adverte os discípulos a não acreditarem em tais afirmações, pois a verdadeira vinda do Cristo será evidente para todos. Além desses anticristos, a Bíblia também fala de um anticristo supremo que ainda está por vir. Paulo, em 2 Tessalonicenses 2:3-4, descreve este homem do pecado que se opõe a Deus, sentando-se no santuário como se fosse Deus. Este é o anticristo que, ao final, será destruído pela manifestação da vinda de Cristo. Em conclusão, a Bíblia alerta sobre a presença de anticristos ao longo da história, falsos mestres e líderes que se opõem ou imitam a obra de Cristo. Além disso, há a expectativa de um anticristo final, cujo surgimento marcará os últimos tempos antes da segunda vinda de Cristo. É imperativo discernir a verdade do Evangelho e permanecer vigilante contra os enganos desses anticristos, confiando na promessa da redenção final em Cristo. Essa geração é a pior geração de cristão de todos os tempos. É a geração de cristão mais fraca, mais débil e mais ignorante que já pisou neste solo. Se você comparar, não quero nem pegar o Antigo Testamento e o povo de Israel, mas da primeira igreja que foi fundada em Atos 2, com 11 apóstolos dos 12 originais e mais o apóstolo Paulo até os últimos 2 séculos. Essa é a geração mais fraca que já existiu. É uma geração que Deus não pode cobrar que a mulher
Tampe seu quadril. Não pode cobrar que ela cubra seus seios. Essa geração não vai saber quem será o anticristo. Elas não estão atentas para isso. Elas querem festas, sair namorando com um e outro, desejos carnais, mas não querem uma vida com Cristo. Elas não querem uma vida cheia do Espírito Santo. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. 1 João 4:3. O espírito do anticristo já atua neste mundo. O anticristo será a manifestação visível e encarnada de Satanás na terra. O texto bíblico prossegue, alertando sobre a astúcia do anticristo e seus seguidores. Da mesma forma que Jesus tem seus seguidores, o anticristo também tem seus discípulos. Ele é imitador de Jesus. Em 2 Tessalonicenses 2:9-10, Paulo destaca a ação enganadora do iníquo. A esse iníquo, cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. Aqui, a ênfase está na habilidade sobrenatural do anticristo, que utiliza sinais e prodígios para iludir aqueles que rejeitam a verdade. O próprio Jesus, ao descrever os eventos finais, adverte sobre falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até mesmo os eleitos. Mateus 24:24. Essa ênfase em sinais enganosos destaca a necessidade de discernimento espiritual entre os crentes. É essencial examinar as profecias específicas que delineiam seus atributos e suas ações durante os últimos tempos. O livro de Daniel, especialmente no capítulo 7 e 8, oferece vislumbres intrigantes sobre a ascensão do anticristo e seu domínio. O anticristo e o espírito do anticristo sabem muito bem que pouco tempo lhes resta. Logo, é preciso que a humanidade seja levada rapidamente a se sujeitar a ele. Esse processo de sujeição não se dá por meio de armas de guerra. Pelo contrário, cumpre-se de maneira moderna e elegante, de modo que as pessoas venham a se submeter voluntariamente aos desejos criados por uma mídia inspirada por Satanás. O mundo estará em profundo pecado, em um nível de depravação tão grande que eles não vão adorar alguém camuflado, e sim, o próprio anticristo consciente. Deus deixará as coisas chegar nas suas últimas consequências. E como nenhum outro, ele será encantador e atrairá multidões para ele. Ele será fascinante, atrairá as pessoas por fascínio. Ele será adorado e louvado por este mundo. Ele será a solução que o mundo está procurando. Ele resolverá problemas que os políticos estão tentando sem conseguir há séculos. Quando ele aparecer, o mundo nunca terá visto alguém como ele, porque ele será energizado com o poder de Satanás. Daniel 7:25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, oprimirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Aqui, a profecia indica que o anticristo será um líder arrogante, que blasfema contra Deus, perseguindo os santos e buscando alterar as leis e as normas estabelecidas. Daniel 8:23-25. Na extremidade do reinado deles, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, surgirá um rei de dura face e entendido em intrigas. Sua força se fortalecerá, mas não por seu próprio poder. Ele causará grande destruição e prosperará em tudo o que fizer. Ele destruirá os poderosos e o povo santo. Esses versículos aprofundam a imagem do anticristo como um líder astuto, envolto em intrigas, cujo poder é impulsionado por forças além das humanas. Ele será um destruidor e, de maneira diabólica, atacará até mesmo o povo santo de Deus. O Novo Testamento, particularmente no livro do Apocalipse, expande ainda mais sobre as características e ações do anticristo. Apocalipse 13:5-7. Foi-lhe dada uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas, e autoridade para agir durante 42 meses. Abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los.
Estes versículos pintam um quadro aterrorizante do anticristo, dotado de uma linguagem arrogante e blasfema. Ele não apenas se oporá a Deus, mas também travará guerra contra os santos, obtendo vitória sobre eles por um período determinado. Além disso, o Apocalipse revela a influência global do anticristo, pois ele recebe autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Apocalipse 13:7. Sua ascendência é caracterizada por uma marca distintiva, conhecida como o sinal da besta, que será imposto à humanidade como um símbolo de lealdade ao anticristo. Apocalipse 19:20. A besta foi aprisionada e, com ela, o falso profeta que realizou os sinais milagrosos diante dela, com os quais enganou os que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Este versículo narra o destino do anticristo e do falso profeta. Sua derrota é inevitável, e eles enfrentarão a condenação eterna no lago de fogo. Portanto, ao considerarmos essas passagens detalhadas da Bíblia, percebemos a gravidade das ações do anticristo durante os últimos tempos. Ele será um líder global, impulsionado por poderes sobrenaturais, com uma agenda maligna de blasfêmia, perseguição aos santos e manipulação das leis e normas estabelecidas. A Bíblia fornece essas descrições para alertar e preparar os crentes, enfatizando a importância da vigilância espiritual. Portanto, a mensagem central destas passagens é clara: permanecer fiel à verdade revelada na Palavra de Deus, estar atento aos sinais de engano e confiar na promessa da vitória final de Cristo sobre o mal. O discernimento espiritual, o conhecimento das Escrituras e a busca pela verdade são fundamentais para resistir às artimanhas do anticristo e seus seguidores ao longo da história da humanidade. Contudo, esta narrativa não é apenas um conto de trevas, mas também uma mensagem de esperança. A vitória final é prometida àqueles que permanecem fiéis, que resistem às artimanhas do mal. A Bíblia nos assegura que o anticristo, junto com o falso profeta, encontrará seu destino no lago de fogo. Assim, enquanto enfrentamos os desafios dos tempos finais, somos chamados a fortalecer nossa fé, a buscar a verdade em meio à confusão e a permanecer firmes na luz da Palavra de Deus. A jornada pelo universo do anticristo não é apenas uma exploração teológica, é um chamado à vigilância espiritual e ao comprometimento com a verdade eterna que transcende as eras. Portanto, que esta exploração das Escrituras sobre o anticristo sirva como um farol, guiando-nos através das sombras da incerteza. Que, em meio aos desafios, possamos encontrar a coragem de permanecer fiéis à nossa fé e de buscar a luz que nos leva além dos limites da escuridão. Que a promessa da vitória final nos inspire a enfrentar os tempos finais com esperança, confiança e a certeza de que, em Cristo, somos mais que vencedores.